já vamos iniciar a nossa aula, né? Então, hoje é ainda com o nosso conteúdo, né, da semana passada, que nós encerraremos amanhã, e na quarta vamos dar início em outro conteúdo, já no terceiro conteúdo, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o carro de emergência, tá? E sobre alguns principais medicamentos que são utilizados na UTI, tá bom? Vamos falar um pouco a fundo sobre eles, tá? Deixa eu só abrir os slides aqui pra gente começar a falar. Beleza. Então vamos lá. Apresentação do começo. Então vamos lá, pessoal. Parece que alguém chamou lá. Deixa eu voltar, né? Saiu. Não teve. Ó. Vou admitir aqui. Vou admitindo vocês, tá bom? Deixa eu só voltar lá. E deixa eu só mandar o link aqui, pessoal, para uma aluna que tá pedindo. Só um minuto, tá? E aí nós já iniciamos, tá bom? Só um minutinho. Então vamos lá, pessoal. E vocês que entraram agora, por favor, assinem os nomes nos comentários, tá? Não esqueçam, por favor, tá bom? Então vamos começar com a nossa aula hoje, né? Então, vocês estão vendo esse slide, pessoal? Procedimento técnicos UTI, módulo 2, carro de emergência. Fala pra mim, alguém responde aí pra mim, por favor. Sim. Sim, beleza. Então, ótimo. Passei pro próximo aqui, tem um monte de letra, vocês estão vendo? É um carro para transporte. Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre esse carro de emergência. O que acontece com esse carro de emergência, né? Ele é um carro que vai ser utilizado para transportar esses medicamentos e equipamentos que são utilizados em situações de emergência, tá? Então ele sempre deve estar com os materiais que vão ser utilizados, né, para justamente oferecer essa assistência a esse paciente que vai estar em situação crítica, tá bom? E ele também pode ser chamado em algumas instituições como carro de parada, tá? Por quê? Porque ele é mais utilizado em pacientes que vão desenvolver, né, ou estão em iminência de parada cardiorrespiratória, tá? Popular PCR. E a quantidade de drogas, os equipamentos, tudo deve ser estipulado conforme a necessidade da área, né, e da rotina ali da instituição que a gente está trabalhando nela. Então, os médicos, os enfermeiros, a equipe de enfermagem, todo mundo de forma sistematizada e padronizada, tá? Deve saber trabalhar e como ofertar um cuidado nessa situação de emergência. E para que isso ocorra, igual eu já falei aqui para vocês, tem que haver o treinamento dessa equipe. Então, o treinamento de equipe é fundamental. Vocês às vezes podem falar assim, professora, eu tenho medo de trabalhar nessa área, mas não tenham, tá bom, pessoal? Porque, igual eu falei, a gente não nasce sabendo de tudo e vocês não vão chegar lá sabendo de tudo. Porque primeiro é necessário saber a rotina do local, como funciona, como deixa acontecer, tá? E os treinamentos são feitos para isso, justamente para o conhecimento do local, conhecimento do material utilizado, tá bom? Então, esse material do carrinho, ele tem que estar constantemente disponível e na quantidade certa também, tá bom? Porque se ele não estiver disponível na quantidade certa também, nós não vamos conseguir, né? Se por algum caso, porventura, precisarmos, a gente não vai conseguir utilizar ele, vai estar faltando alguma coisa. Então, sempre que for usado, tem que repor os materiais que tem dentro dele, para que o próximo uso seja feito com efetividade, tá ok? E o que deve conter nesse carrinho, nesse carro de emergência, né? Ou nesse carro de parada também, que ele pode ser chamado assim. Deve ter um desfibrilador, tá? Que é o que? Esse desfibrilador vocês já devem ter visto. Quem assiste Grey's Anatomy aí, ó, pessoal, já viu também bastante?
que é esse desfibrilador? É aquele aparelho, né, com 2 eletrodos que ele é colocado sobre o peito da pessoa e faz uma descarga de eletricidade, né, pessoal? E nessa descarga de eletricidade tem o intuito de quê? Né, de acelerar o batimento cardíaco dessa pessoa, e o objetivo é justamente dar esses choques no coração para que ele volte ao normal. Esses choques, eles atuam como se fosse ajudando esse coração a bater, né? Essa punção faz ele pulsar novamente. Então, o desfibrilador é esse aparelho que eu acabei de descrever e tem esse intuito, né, de dar choques no coração para que ele volte ao normal, tá? E nós temos o que também? Nós temos o equipamento de intubação endotraqueal. O que é? São vários tubos de vários tamanhos, né? Vai ter um fio guia, um laringoscópio. O que é esse laringoscópio? Ele é uma peça achatada de metal que vai levantar a língua e que vai ajudar esse tubo a passar, e ele vai ser colocado na nossa traqueia, tá bom? E essa intubação endotraqueal, ela é um procedimento que vai consistir, né, em colocar esse tubo na nossa traqueia, e quando a pessoa para de respirar ou não está respirando adequadamente. Uma situação que nós estamos vendo muito falar aí é o Covid, né? Que as pessoas com Covid que ficam em situações graves são intubadas. Então é isso, é colocar esse tubo na traqueia com o intuito de ajudar essas pessoas, né, que estão com Covid ou pessoas que não estão respirando adequadamente a respirar de forma normal, tá? Nós vamos ter catéteres de veias centrais, tá? Esses são super importantes. Vamos ter drogas cardíacas, né? Porque durante uma parada cardíaca, às vezes seja necessário, né, fazer a introdução de drogas potentes que vão ajudar esse coração a bater, né, e voltar ao nível estável. Uma das drogas, né, um dos exemplos é o sulfato de epinefrina, que é a adrenalina. Tem também o sulfato de atropina, amiodarona, bicarbonato de sódio, lidocaína, sulfato de magnésio, procainamida, vasopressina e dentre outras drogas também, que são drogas cardíacas que vão ajudar esse coração a bater novamente e voltar ao nível estável, um ritmo estável novamente. Materiais de proteção, os EPIs, luvas, máscara, gorros, óculos de proteção, afins que tiver lá também, né, que serem usados na UTI, tem que estar no carrinho de parada, tá? E principalmente, né, muito importante aqui, é a tábua de parada, né, que é uma prancha de cama, que ela é colocada embaixo da pessoa, né. Ela é uma tábua que se estende dos ombros até a cintura do paciente, ela é larga, da largura da cama, e ela vai fazer o quê? Ela vai oferecer um suporte firme, né, sobre as costas desse paciente, porque a cama não é firme. Então, ela vai ajudar com que tenha uma força maior na hora das compressões torácicas. Então, porque quando é feito somente no colchão, há um aprofundamento, então não é feito de forma eficaz. Por isso que é necessário, quando está em parada cardíaca, colocar a tábua nessa prancha debaixo da cama, tábua de parada, porque vai ajudar, né, vai potencializar essa força. Então, as massagens, né, cardíacas vão ser efetivas, vão ser melhores do que fazer no colchão ali. Tem que colocar a tábua embaixo e ofertar as massagens cardiorrespiratórias, tá? O que também a gente vai ter nesse carrinho? Sonda de aspiração traqueal e sonda nasogástrica, catéter intervascular periférico, tá? Que tem que ter de todos os números, que é o gelco, tem que ter de 12, do número 12 ao 24. Vou ter equipe de soro, seringa, agulha, água destilada, soro fisiológico e soro glicosado, tá bom? E existe também, pessoal, uma controvérsia, né? Falando que a responsabilidade de conferência do carrinho da parada, na maioria dos hospitais, cabe ao enfermeiro. Mas que não é somente ao enfermeiro, tá? É de toda a equipe. Então, utilizou, devolve novamente, tá bom? Então, para que toda a equipe possa ter essa responsabilidade. Utilizou o material do carrinho de parada, devolve novamente esse material, tá? Mas o enfermeiro-chefe não deixa de dar uma checada, não deixa de dar uma observada, e a equipe de enfermagem também, né? Com o intuito de ajudar para que esse carrinho não fique desabastecido, né? Desabastecido com os materiais necessários para que a gente possa ofertar o devido cuidado, tá ok? Então, aqui são alguns modelos de carrinho de parada que a gente tem, tá bom? Que são utilizados.
Toda UTI tem que ter esse carrinho de parada, tá? É mais do que necessário, não pode ficar sem, tá bom? Vou admitir umas pessoas aqui, pessoal, e aí nós continuamos com a nossa aula. Só um minuto. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar, né, sobre algumas características e alguns principais efeitos de alguns medicamentos utilizados em UTI, tá bom? Então, como na área hospitalar, muitas das vezes quando vocês, os que estão estudando, né, ainda, né, para serem enfermeiros ou serem técnicos, muitos alunos chegam em mim e falam assim, professora, mas nossa, eu tenho muito medo porque eu não sei quais as medicações que vão ser utilizadas. Então, o que eu adianto para vocês, que é da mesma forma na UTI? Tem as medicações de rotina, pessoal, tá? E essas medicações de rotina, elas ficam ali, né, à disposição da gente. O que é nosso dever, né? O que a gente tem que saber? Saber administrar de forma correta, né? Por quê? Porque administração de medicação é um dos procedimentos de enfermagem mais complexos que existem e exige muito de nós profissionalmente. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter conhecimento de farmacologia, saber como que aquela droga vai fazer o efeito naquela pessoa, conhecimento sobre matemática também, né? Porque nós precisamos fazer os cálculos de medicamento, tá? E também nós precisamos ter as habilidades técnicas desse conhecimento científico para saber reconhecer as respostas que aquela medicação vai ter em determinada pessoa, tá? E o que pode causar essas determinadas medicações nos pacientes, tá bom? Então, por isso que nós devemos ter essa atenção redobrada, tá ok? E nas unidades de terapia intensiva, tem alguns medicamentos que são utilizados, esses são os mais utilizados, são taxados como grupo de medicamentos básicos, igual eu citei para vocês, tanto da enfermaria, quanto da UTI, quanto do centro cirúrgico, todos têm esse grupo de medicamentos básicos que são utilizados lá, tá? Que sempre são utilizados em determinada unidade. Então, é necessário que a equipe de enfermagem, né, conheça, tá bom? Então, dentre esses medicamentos que são os básicos utilizados na UTI, nós temos quais eles? Que são os vasoativos, os vasodilatadores, os anticoagulantes, insulinas, os citotáxicos, sangue e hemoderivados, que também são muito utilizados na UTI. Então, pessoal, eu sempre falo assim para os meus alunos também, né? E falo para vocês. Teve alguma dúvida? Pergunte. É igual eu falei, tem aquela pessoa que trabalha ali, né? Aquele técnico, eu gosto muito de falar assim, ou até mesmo aquele enfermeiro jurássico, né? Que é da idade dos dinossauros. E ele vai saber te informar, ele vai saber te ajudar. É muito melhor a gente ser humilde, reconhecer que não sabe e querer aprender, do que a gente ser orgulhoso e fazer coisas erradas. Então, tá na dúvida? Pergunte. Hoje a gente tem uma ferramenta de extrema importância que a gente tem que saber utilizá-las, que é o quê? Todo mundo tem um smartphone e que tem internet. Pesquise. Com a sua pesquisa você não conseguiu ainda achar? Pergunte. Não é errado perguntar, tá? Isso vai ajudar você a não fazer nada de errado, tá bom? Só um minuto, pessoal. Deixa eu mandar um link aqui para uma colega, para ela conseguir entrar. Só um minutinho. Então, pessoal, não é defeito nós perguntarmos, tá? Não é feio, tá bom? É ajuda, e de grande ajuda, tá bom, pessoal? Por quê? Porque você não vai fazer coisas erradas. Então, perguntando e tirando as dúvidas é muito melhor do que você fazer algo de errado e matar alguém, tá? Porque a administração de medicamentos de forma errada mata, tá bom? Então, a nossa atenção tem que ser redobrada. Então, vamos falar sobre alguns, né, de forma particular. Vamos citar sobre alguns desses medicamentos. Vamos primeiro falar sobre os vasoativos. O que são esses medicamentos vasoativos que são utilizados na UTI? Esses medicamentos dessa classe, o que eles fazem? Eles vão modificar o calibre dos vasos. Então, por isso, é muito importante a gente fazer a diluição
de forma adequada, a dosagem de forma adequada, precisa ser calculado com bastante cuidado, tá? E geralmente eles são administrados pela bomba de infusão, tá bom? Que é feito por uma via venosa central, não é essas vias venosas periféricas que a gente faz na área da enfermaria, né? A gente vai administrar alguma medicação, a gente funciona uma veia ou até mesmo no soro. Na UTI é por uma via venosa central, tá? E esse acesso central, ele é muito necessário porque a pessoa que vai ficar na UTI, ela fica um determinado tempo, né? E quando a gente vai administrar esses medicamentos, que eles são fortes, não pode haver extravasamento na pele, tá? Por quê? Porque ele pode lesionar a pele. Então, o acesso central na UTI, ele é muito utilizado. E ele é utilizado exclusivamente para essas drogas vasoativas, tá bom? Porque não pode ter extravasamento na pele de forma alguma. Porque pode ocasionar lesões, tá? E esses fármacos, né, vasoativos, eles apresentam algumas características bem específicas, tá, pessoal? Então, o que é? É início rápido de ação, tá? Quando você já faz, já vai ter a ação dele. É duração curta, tá bom? Então, a duração dele é menor. Vai ser de uso exclusivo venoso, tá? E o que ele pode causar? Ele pode causar algum ataque cardíaco, alguma hipotensão, alguma arritmia de forma acentuada e rápida. Então, você fez a medicação, esses vasoativos, tem que ter todos esses cuidados e fazer toda essa observação, porque ele tem um efeito mais rápido e pode também causar todos esses sintomas aqui de forma rápida também, tá? Então, a partir do momento que eu administrei essa medicação, esses vasoativos, a equipe de enfermagem tem que estar em constante vigilância, tá bom? Então, nós vamos verificar a frequência cardíaca, vamos verificar a pressão arterial, vamos avaliar a pressão venosa central também, que foi por onde que eu administrei essa medicação, ver o aquecimento desse paciente, a perfusão das extremidades, o débito urinário, isso tudo, depois que eu fizer a administração dessas drogas vasoativas, eu vou verificar, tá? Não posso simplesmente fazer a medicação e deixar esse paciente de lado, tá bom? Eu tenho que ficar ali próximo a ele e ter essa constante vigilância sobre todos esses sinais vitais desse paciente, tá bom? E os vasopressores, nós temos também as medicações que são vasopressoras. Vamos saber o que são essas medicações vasopressoras, né? São medicações, às vezes vocês já até devem ter ouvido falar, que são o que? A dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, tá bom? Eles são os representantes desses fármacos, tá? E o que é a sua função? A sua principal função é aumentar a pressão sanguínea, tá? E por isso ele é utilizado nos seguintes casos: hipotensão arterial severa, pós-operatório de cirurgia cardíaca, em situações de choque séptico, de choque cardiogênico também. E sempre que essas medicações forem utilizadas nesses pacientes, qual que é o dever da enfermagem? O que a equipe de enfermagem deve fazer, né? Nós vamos monitorar a pressão arterial e o nível de consciência, tá? Se tiver alguma agitação, alguma confusão mental, eu devo comunicar aos médicos, tá bom? Vou controlar a diurese desse paciente também. Vou observar, né, se teve alguma arritmia ou algum ataque cardíaco, fazendo o eletrocardiograma nesse paciente. Vou observar a permeabilidade desse catéter, se a droga extravasar também pode causar necrose, igual eu falei para vocês, como nos vasoativos, pode causar o que? Escaricafações, que são feridas, tá, no local da infiltração, pode causar lesões na pele. Então, eu tenho que ver se esse catéter tá conectado de forma correta, se ele tá permeável, porque se ele tiver com algum extravasamento, vai causar todas essas danificações nesse paciente, tá bom? Vai causar necrose e vai causar feridas também, tá? Vai lesionar a pele dele. E o que são essas medicações? Vamos falar algum nome, né? Que quando vocês estiverem lá, vocês podem ver a forma de apresentação, que vai ajudar também na identificação. A dopamina, né? Ela é conhecida também como Revivan. Ela pode ser apresentada em ampolas, né, de 10 ml, e a concentração dela é de 50 miligramas. Aí temos também a adrenalina, que é conhecida como epinefrina, tá?
ela vai ser apresentada em ampolas de 1 ml e a concentração de 1 miligrama. E ela deve ser administrada o quê? Em via endovenosa, tá bom? E a adrenalina, ela inibe a ação da insulina. Olha o cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, se esse paciente é diabético e eu administrei adrenalina nele, eu tenho que ter todo esse cuidado, tá bom? Porque ela vai inibir a ação da insulina. E depois eu tenho a noradrenalina, que é também conhecida como Levoped ou norepinefrina, tá? E ela pode ser apresentada em ampolas de 4 ml, com a concentração de 1000 miligramas, né, por ml. Esse medicamento, ele tem que ter, ele tem que ser observado, tá? Tem que ver se tem alguma presença de precipitação ou de mudança na coloração. Porque se ele ficar de cor castanha ou rosada, não pode ser administrado, tá? Ele tem que ser desprezado. Ele não vai estar viável para ser feito nesse paciente, então eu tenho que observar isso, tá bom? A coloração da noradrenalina, tá ok? Eu tenho que observar para depois ver se eu posso administrá-la, ver se ela está na cor correta, tá? E nós temos os inotrópicos. O que são esses inotrópicos? Pacientes que têm, né, insuficiência cardíaca grave, como o choque cardiogênico. O choque cardiogênico, pessoal, o que é? O coração não está funcionando de forma correta, devido a alguma patologia, devido a algum trauma, tá? Devido a algum pós-operatório. Então, esses inotrópicos, eles são bastante utilizados, né, geralmente também no pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Porque eles ajudam na contração das fibras musculares. Então, ele vai ajudar esse coração a bater novamente, tá? E temos alguns nomes também que são os representantes dessa classe de medicamentos, que é a dobutamina, o milrinone e o amirinone, tá? Que são essas medicações que são utilizadas como os inotrópicos. E o que é o cuidado de enfermagem, da equipe de enfermagem que a gente deve ter com o uso desses medicamentos? O que vai incluir? Monitoração dos sinais vitais, como eu falei, né? A PA, pressão arterial, frequência cardíaca, fazer o eletrocardiograma, pressão venosa central também, controlar a diurese desse paciente. Não posso fazer essa infusão dessa medicação de forma rápida, então eu tenho que controlar a velocidade, tá? Vou observar, né, se vai ver a presença de flebite na inserção desse catéter. O que é essa flebite, pessoal? É a infecção dessa veia, tá bom? Então, eu tenho que observar isso e vou observar também se tem alguns sinais e reações de alergias, tá? Isso tudo eu vou observar quando eu estou administrando esses inotrópicos nesses pacientes, tá ok? Então, nós temos o que? A dobutamina. Vamos falar agora em específico sobre esses, né? Vamos falar sobre eles. O que é essa dobutamina? Ela é uma droga, né, que vai apresentar alguns poucos efeitos sobre a frequência cardíaca, tá? Ela vai fazer o que? Ela vai aumentar essa contratilidade do miocárdio, né? Então, ela vai ajudar esse batimento cardíaco, tá bom? E às vezes vai encontrar alguma certa resistência, tá? Às vezes não vai dar certo. E ele vai ajudar a melhorar esse desempenho cardíaco, tá bom? No paciente. Então, por isso que ajuda. Lembrando que esse paciente que está com choque cardiogênico, o coração dele não vai estar batendo de forma correta, né? Ou então com alguma insuficiência cardíaca, também não vai estar batendo de forma correta. E a dobutamina vai ajudar na contratilidade desse miocárdio, ajudar esse músculo cardíaco a funcionar de forma correta novamente. E aí nós temos também, pessoal, os vasodilatadores. O que são essas medicações, né? Esses vasos dilatadores. O nome já diz, né? A gente já imagina, né? Dilatação. Então, são medicamentos que vão produzir o quê? Eles vão produzir a dilatação dos vasos, tá? E em especial nas arteriolas. Então, quais são as duas principais medicações, né, que são os vasodilatadores? Nós temos a nitroglicerina, que é conhecida como NTG, e o nitroprusiato, tá, que é o NPS. Essa nitroglicerina, ela pode causar alguns efeitos colaterais mais comuns, como náuseas,
vômito, cefaleia intensa, palpitação, hipotensão, tá? E até mesmo a isquemia do miocárdio, tá bom? Os cuidados da gente verificar a PA devem ser, o que é a PA? A pressão arterial, rigorosos, tá, pessoal? E observar se essa pessoa vai apresentar cianose. O que é cianose, pessoal? As extremidades roxas, tá? Então, a gente deve observar isso. Quando tá tomando, tô fazendo administração de vasodilatadores, observar a PA, né, a pressão arterial, e observar se está com cianose, que é o que? As extremidades roxas. E o nitroprusiato de sódio, né, conhecido como NPS, ele é um medicamento fotossensível, tá? Então, ele deve ser protegido da luz, tá bom? Então, isso aí fica essa dica para vocês. Ele não pode ficar sobre a luz, tá? Ele tem que ser protegido da luz. E, além disso, né, o que a equipe de enfermagem deve fazer, tá? A gente teve uma alteração brusca da PA, a gente tem que observar. Caso esse paciente queixe, né? Paciente que não vai estar inconsciente, ele queixe de cefaleia, então a gente vai administrar algum analgésico já prescrito pelo médico, né? Porque pode causar, sim, o nitroprusiato pode causar cefaleia. E o que são os efeitos colaterais mais comuns, né? Hipotensão, confusão mental, pode acontecer até convulsões. Então, nós, né, da equipe de enfermagem, a gente deve ficar atento a qualquer presença ou início de algum desses efeitos, tá bom, pessoal? Então, a gente tem que ficar atento a qualquer início ou presença de alguns desses efeitos colaterais em pacientes que estejam sobre o uso do nitroprusiato, tá, de sódio. E, por último, né, que nós vamos falar essa noite, nós temos a heparina, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, na heparina. Ela é um anticoagulante, ela é utilizada em pacientes que pode ter o risco de formação de coágulos, né, e vir a desenvolver uma trombose. E ela pode ser encontrada, né, em solução injetável e pode ser administrado tanto por uma injeção ou por uma infusão endovenosa, tá? Ou por via intramuscular também, é uma medicação bem tranquila. E ela pode ser apresentada com uma solução aquosa estéril, contendo 5.000 unidades, tá, de heparina sódica por ml, tá bom? Ou 1 ml por 0,25 ml também, tá? Depende de cada instituição e da forma como eles trabalham também, tá bom? E a equipe de enfermagem, o que ela deve observar? O que a gente tem que olhar quando essa pessoa está fazendo uso de heparina, tá? A gente tem que ver se tem cuidado com alguma hemorragia proveniente de feridas operatórias, tá bom? Ou que podem ser produzidas em pontos de injeção, assim bem como hematomas, né, que podem ser produzidos também, né, em forma de pontos de pressão, tá bom? A pessoa tá fazendo uso de heparina, eu vou observar o que? Se tem hemorragias, tá? Proveniente de feridas operatórias. E também se tem algum hematoma visível, se foi algum ponto de pressão muito forte que teve, tá bom? Porque pode ser que possa desenvolver alguma hemorragia possível, tá ok? E em quais casos que geralmente a heparina é utilizada, tá, pessoal? Ela é utilizada, como eu falei, em casos que a pessoa tenha trombose ou ameaça, né, possa ter trombose, em casos de embolia, em prevenção das tromboses pós-operatórias. Quem já deve ter feito algum tipo de cirurgia tomou, né, as injeçõezinhas, né, que a gente toma, elas são intradérmicas, da agulha bem pequenininha, né, no pós-operatório. Alguém que já teve infarto agudo do miocárdio. Em casos também que para ocorrer uma heparinização do sangue, tá? Porque em casos também de necessidade que tenha que ser feita uma circulação extracorpórea de um rim artificial, também vai ser feito, né, essa heparinização do sangue. Em casos de profilaxia e tratamento de hiperlipidemia, tá bom? Também são utilizados nesses casos. E ela é um medicamento mais comum que a gente já ouviu falar, mas que também é bem utilizado dentro da UTI, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá?
Eu gostei muito dessa frase, falei, vou levar para os meninos pra gente falar sobre ela. Não é o que você faz, mas o quanto amor você dedica no que faz e o que realmente importa. Então, não é o que você faz, mas sim o que você faz com amor, né? Então, na nossa profissão, a gente tem que ter muito amor, né, pessoal, pelo que a gente faz. Porque se não tiver amor, a gente não vai trabalhar bem, a gente não vai conseguir trabalhar de forma correta, né, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Eu não entendi direito? Ou não? Todo mundo entendeu tudo? Eu fico muito feliz, gente, se todo mundo entendeu tudo. Sinal que eu tô explicando muito bem, então, que vocês não têm dúvidas. Eu sei que a matéria é um pouco difícil mesmo, tá? Mas lembrando que eu falei pra vocês, não fiquem com medo, tá bom? Porque quando vocês vão trabalhar na área, tem que ser feitas as capacitações, gente. Nós precisamos capacitar, inovar, perguntar, tá? Isso não faz mal a gente perguntar, tá ok? Deixa eu só dar um aviso aqui pra vocês, pessoal. Quem não assinou o nome no chat, por favor, assinar, tá ok? Aqui eu acho que a maioria de vocês já me entregaram os exercícios. Quem não me entregou, por favor, mandar, tá bom, pessoal? Porque se demorar, atrapalha tanto o trabalho de vocês quanto o meu também, tá ok? E se todo mundo assinou o nome nos comentários, então tá beleza, pessoal. Era isso que eu tinha que falar pra vocês nessa noite, tá? Amanhã eu mando o podcast explicativo pra vocês, tá bom? E quem não fez atividade, só me mandar novamente, tá? E qualquer dúvida também eu tô à disposição de vocês, tá ok? Então, um abraço pra todo mundo. Vocês podem ir saindo da sala, tá bom? Boa noite pra todo mundo e qualquer dúvida eu tô à disposição de vocês, tá ok? Abraço pra todo mundo, boa noite, fiquem com Deus. Com Deus também. Boa noite, com Deus. Boa noite, professora. Boa noite, Juliana. Boa noite, com Deus. Amém, com Deus.